Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Paraxá. A Paraxá dessa semana chama-se Vayeler. E a Paraxá Vayeler está em Deuteronômio, Devarim, capítulo 31, verso 1 até o verso 30. Foi realmente muito triste o dia em que ficou claro, ficou evidente que era inevitável a separação entre Moisés e o seu povo. E nesse momento bastante impactante da história do povo judeu, o povo ouviu então da boca do seu grande legislador as seguintes palavras: Hoje completo 120 anos de idade. Já não poderei mais sair e entrar. E o Eterno me disse: não passarás este Jordão. Deuteronômio 31, verso 2. Este momento foi crucial, pois os filhos de Israel souberam que em breve eles acabariam se separando do seu grande líder para sempre. Eles sentiram o coração pesado, contrair-se de dor, ao ver o seu líder ficar para trás, enquanto eles estavam prestes a realizar o maior sonho, que era pisar na terra prometida. Moisés tinha acabado de declarar para eles o seu testemunho, expresso nos 30 primeiros capítulos do livro de Devarim. E havia chegado então o momento de dizer algumas palavras sobre ele mesmo. À luz de suas últimas palavras e ações, pouco antes da sua morte, sua figura elevou-se aos olhos do povo, pois a grandeza da pessoa revela-se nos momentos de crise e de grande dificuldade. Então, após encerrar o seu discurso diante do povo, no capítulo 30, o próximo capítulo, 31 de Devarim, começa com uma frase estranha em sua formulação. E a frase é a seguinte: E foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel. A expressão "e foi", Vayeler, precisa ser esclarecida. As dificuldades que ela implica foram bem colocadas no seguinte comentário de Dom Isaac Abravanel. Vemos que antes disto foi dito: E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Vós tendes visto tudo o que o Eterno fez. Deuteronômio 29, verso 1. Logo, estavam todos diante dele. E como está aqui dito que Moisés foi falar-lhes, se já estavam todos reunidos para a questão da aliança, poderia ter-lhes falado ali mesmo, e não precisaria ir de tribo em tribo para se comunicar com eles. Muito bem, a questão é clara. A Torá não descreve algo que não seja necessário. A Torá nunca trata de algo que seja vão. Mesmo uma repetição deve ser tratada como algo novo a ser acrescentado. Nada daquilo que a Torá diz, nos transmite, é desnecessário, é vão. Então, por que nos contaria que, ao contrário das outras vezes, em vez de chamar o povo a si, ocorre algo contrário? Moisés vai até as tribos. Pois esta é a figura de Moisés, que desejava despedir-se pessoalmente do povo, tribo por tribo,
e não apenas do modo formal como ele tinha feito anteriormente ao proclamar as leis do Eterno. Ao terminar de proferir as palavras da Torá, acrescentando-lhes então as bênçãos e maldições que complementavam a aliança entre Deus e o povo, Moisés liberou o povo para que se dirigisse então de volta às suas tendas. Ao concluir todas as suas palavras, diz Narmânides, foram todos os que se encontravam diante dele, as crianças e as mulheres, cada um à sua tenda. E então foi Moisés do acampamento dos levitas aos seus acampamentos, para honrá-los, como aquele que deseja se despedir do seu amigo e vem pedir-lhe permissão. E assim caminhou Moisés de um acampamento ao outro para despedir-se de cada um de forma pessoal em sua casa, pois o uso da palavra foi, vayeler, nos ensina que ele próprio foi despedir-se do povo, com uma simplicidade total, condizente com a sua personalidade, sobre a qual as Escrituras testemunharam, de acordo com o livro de Números 12, verso 3. E o homem Moisés era muito humilde, mais do que todos os homens que houve sobre a face da terra. Neste momento, todos puderam constatar que seu líder não se considerava uma pessoa extraordinária, que se colocava acima do povo. Moisés sabia que era apenas um mensageiro, incumbido da tarefa de libertar o povo do Egito, transmitir-lhes a Torá, impondo-a às gerações vindouras. E por ser apenas um enviado, não havia motivo para que se usufruísse de privilégios que não os necessários para o exercício da sua função. Assim, ao terminar a sua missão, e tendo já Josué sido nomeado e investido como seu sucessor, pareceu a ele mais do que natural despedir-se, não por meio de uma convocação, de uma cerimônia oficial, mas de modo pessoal, falando-lhes de coração aberto e como seus iguais. E o que foi que Moisés lhes disse? Aquilo que já foi mencionado. Hoje completo 120 anos de idade, já não poderei mais sair e entrar. Estou velho, segundo o comentário do Rashi, estou velho, disse-lhes o homem, e obstruem-se para ele as fontes da sabedoria. Ou seja, de acordo com o Rabi Ibn Ezra, vocês não poderão mais usufruir de meus conselhos, da minha sabedoria, do meu saber da Torá. Estes foram tomados de mim e passados agora ao líder que me sucedeu. Tampouco eu poderei sair e entrar em guerras, de modo que não poderei mais auxiliá-los nas provas que os esperam além do Jordão. Mas com essas palavras, talvez Moisés desejasse aumentar ainda mais o pesar que sentiam os filhos de Israel? Não, responde Narmânides. Pelo contrário, ao expor suas próprias fraquezas, Moisés quis consolá-los, como que se lhes dissesse: vejam, na minha velhice não tenho mais forças, nem benefício. Não se lamentem demais por eu estar partindo, por eu estar abandonando. Vocês acabaram de ganhar uma liderança jovem, a qual está prometida a ajuda de Deus. É isto que de fato diz o verso seguinte: o Eterno teu Deus
ele passará diante de ti, ele destruirá estas nações diante de ti, e as herdarás. Josué, ele passará adiante de ti, como falou o Eterno. Deuteronômio 31, verso 3. E assim, circulou Moisés entre os acampamentos das tribos, consolando Israel pela sua morte, de acordo com o Rabi Sforno. E o povo observava surpreso, constatando que o amor que Moisés sentia por Israel passou por mais esta dura prova: consolar os filhos de Israel por sua própria morte. Moisés passou por um momento especialmente difícil ao constatar que não poderia mais sair ou entrar, o que, segundo o Midrash, significaria que sair e entrar nas palavras da Torá, isto é, isso nos ensina que lhe fora obstruída a fonte da sabedoria. O ato de sair e entrar que Moisés faz referência diz respeito à explanação, à explicação dos mandamentos, das leis do Eterno. Moisés já não tinha mais forças, a sua sabedoria estava então obliterada, obstruída, porque já chegara então o seu momento, a sua missão já estava cumprida, o seu sucessor já estava escolhido. E nesse instante, Moisés soube que o seu tempo havia se esgotado, que não era mais o líder do povo. As coisas tornaram-se ainda mais claras se lembrarmos que, neste mesmo trecho bíblico, Deus lhe ordena: eis que se aproximam os teus dias para que morras. Chama a Josué e apresentai-os na tenda da assinação, e eu o ordenarei. Esta foi a primeira vez que isto ocorreu a Moisés. Quando ele foi comunicado que Josué viria a ser o líder do povo, lhe foi dito o seguinte: toma para ti a Josué diante de toda a congregação e o recomendarás à vista deles. Números 27, 18, 19. No entanto, desta vez Josué seria ordenado líder. Naquele instante, então, o velho líder perderia diante do povo toda a autoridade que tinha adquirido. A partir daquele momento, Deus ordenaria a Josué, e Moisés seria colocado à sombra em seus dias derradeiros. Eis como o Midrash descreve esses momentos na vida do grande líder. Levantou-se Moisés e postou-se diante da entrada da tenda de Josué. Josué encontrava-se sentado e estudava. E cerraram-lhe seus olhos, e Josué não viu a Moisés. Foi o povo estudar Torá com Moisés e perguntaram: nosso rabi Moisés, onde estará ele? Disseram-lhes: despertou e foi ter a entrada da tenda de Josué. Disseram a Josué: Josué, nosso rabi Moisés está de pé e tu sentas. Ao vê-lo, imediatamente rasgou suas roupas, chorou e disse: meu rabi, meu pai, meu senhor. Disse Israel a Moisés: Moisés, ensina-nos a Torá. E disse-lhes: não tenho permissão. Disseram: não o relegaremos. Então ouviu-se uma voz celestial que dizia: aprendam de Josué. E Josué estava sentado e ensinava diante de Moisés. A tradição dos textos foi tomada de Moisés e dada a Josué. E não sabia Moisés o que Josué ensinava.
Depois de se levantar, Israel disse a Moisés: Não entendemos as palavras de Josué. E disse-lhes: Eu não sei o que responder. E o nosso rabi Moisés fracassava cada vez mais. Midrash Tanhumá, Vaet Haran 6. Observando este quadro melancólico, que é apenas uma das situações descritas pelo Midrash, nós nos perguntamos por que motivo desejaria a divina providência que Moisés fosse recordado pelo povo nestas últimas horas sem a aura do líder que foi. Parecia que toda a sua glória, a sua honra tinha passado, que os grandes feitos do passado agora estavam à sombra e o grande líder teria sido colocado de lado. Qual seria o sentido de expor a todos as fraquezas físicas e fraquezas mentais do homem de Deus? A incapacidade de um raciocínio claro? A resposta é simples. Para que não se criassem mitos ou lendas acerca dele. Para que Moisés não fosse transformado com o passar do tempo em uma criatura sobre-humana ou em um ser divino, conforme aconteceu em outras religiões que se basearam na Torá de Moisés. Uma religião, o seu profeta tornou-se o filho de Deus. Em outra religião, o seu profeta teria subido aos céus montado em um jumento. Ao contrário do que ocorreu nessas religiões, Moisés, o Senhor de todos os profetas, permaneceu na consciência do povo judeu como um ser humano, normal, comum, que com o seu exemplo de vida mostrou as alturas espirituais que o homem pode atingir sem ultrapassar a clara fronteira existente entre o humano e o divino. O homem é homem, Deus é Deus. Conforme disse o próprio Moisés em uma de suas últimas falas, lavou ambas as mãos, colocou-as sobre o coração e disse para Israel: Vejam o final de todo aquele que é de carne e osso. De acordo com o Midrash Tanhumá, Vaet Hanan 6. O rabino Saadia Gaon, que viveu no Egito no século IX, um verdadeiro gigante da Torá, foi visto certa vez por um aluno se repreendendo de forma muito dura, muito severa. O aluno questionou o porquê dele estar sendo tão rigoroso consigo mesmo. Então, o rabino Saadia Gaon explicou: Alguns meses atrás, eu decidi que a honra que eu recebia das pessoas estava interferindo no meu serviço a Deus. Sem humildade, não é possível servir ao Criador com alegria. Eu decidi então passar alguns meses em lugares onde ninguém me conhecia. Coloquei roupas simples, comecei meu exílio, vagando de cidade em cidade. Uma noite, cheguei a uma pequena pousada de um senhor idoso, um homem gentil e simples. Conversamos um pouco antes de ir para a cama. E na manhã seguinte, me despedi e segui meu caminho. Horas depois, alguns alunos que estavam me procurando apareceram e perguntaram o seguinte: se o senhor idoso, se o senhor, o dono da pousada, havia me visto. O homem riu e perguntou: o que uma pessoa tão grande como o rabino Saadia estaria fazendo em um lugar tão simples e tão humilde como a minha pousada? Mas quando os jovens explicaram
como provavelmente eu estaria vestido, o homem deu um pulo e gritou: Meu Deus, o Rabino Saadia Gaon, a grande iminência, esteve aqui. Vocês estão certos. Ele correu, pulou em sua carruagem e dirigiu-se ao local para onde eu tinha ido. Continuava então a explanação, o Rabino Gaon, Saadia Gaon. Depois de um tempo, ele me alcançou, saltou da carruagem e caiu aos meus pés chorando. Por favor, me perdoe, Rabino Saadia. Eu não conheci, eu não sabia que era você. Eu fiz com que ele se levantasse e disse que ele havia me tratado muito bem, que não precisava se desculpar por nada. Mas ele continuava inconformado, dizendo: Não, não, Rabino. Se eu soubesse quem era você, eu teria te tratado de forma completamente diferente. Naquele momento, eu percebi que aquele homem estava me ensinando uma lição muito importante e que o propósito do meu exílio havia se cumprido. Finalizou o Rabino Saadia Gaon. Eu agradeci, abençoei aquele senhor e ele voltou para casa. Agora, todas as noites, quando eu vou me deitar, eu penso em como servir a Deus o dia inteiro. De que forma eu servi a Deus no dia inteiro? Então eu me lembro daquele senhor e digo para mim mesmo: se eu soubesse mais sobre você, ó meu Deus, no início do dia, o que eu sei agora, eu teria servido o Senhor de forma completamente diferente. E é justamente por isso, disse o Saadia Gaon, que eu estava me arrependendo neste exato momento. Na próxima terça-feira à noite, dia 22 de setembro, é o Yom Kippur, o dia da expiação, ou o dia do perdão, como preferem alguns, conforme nos ensina a Torá. Pois neste dia vocês serão perdoados para que sejam purificados de todos os seus pecados. Diante de Deus vocês se purificarão. Vaikra 16:30. No dia de Yom Kippur há um perdão divino especial e é um dia tão sagrado que podemos chegar ao nível dos malachim. Neste dia, os judeus jejuam e abstêm-se de vários tipos de prazeres materiais, como relações maritais, usar sapatos de couro, tomar banho ou passar óleo no corpo, ou qualquer tipo de perfume. Uma das partes mais centrais do serviço de Yom Kippur é o chamado vidui, a confissão dos pecados. Os judeus pronunciam o vidui com kavaná, com intenção correta, batendo no peito ao mencionar cada transgressão que cometeram durante o ano. Sentem vergonha dos seus erros e tropeços e muitos chegam ao choro sincero. Eles se arrependem e se comprometem a não voltar a cometer os mesmos erros novamente. Mas o que acontece na prática? Poucos dias após Yom Kippur, naturalmente, muitos acabam cometendo os mesmos erros e caindo nas mesmas transgressões. Por que seria tão difícil não cair novamente? A Parashá dessa semana, Vayelech, traz um verso que nos ajuda a entender um pouco melhor o motivo de cometermos tantas transgressões durante o ano. Assim diz o verso. Devarim 31:21. Pois eu conheço o Yetzer, a inclinação deles. Explica o Rav Israel Meir HaKohen, mais conhecido como Hafetz Haim, que Deus criou o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, para nos testar
e para nos dar méritos cada vez que o vencemos, que o superamos, para que a luta seja realmente meritória. Deus criou o Yetzer Hará com muitas armas, versado em diversos tipos de luta. Ele tem a capacidade de utilizar as mais variadas artimanhas e astúcias para nos testar e tentar nos desviar dos caminhos corretos. Mas apesar da Torá afirmar que o Yetzer, a inclinação, é um inimigo muito poderoso, o mais sábio de todos os homens, Shlomo HaMelech, o rei Salomão, aparentemente diz justamente o contrário. Ele define Yetzer Hará como sendo um rei velho e tolo, escrito em Coelet 4, verso 13. Se mesmo Deus atesta a força do Yetzer, da inclinação, como pode ser que o mais sábio de todos os homens chama o Yetzer, a inclinação para o mal, de tolo? A força do Yetzer Hará não é algo apenas teórico. Vemos na prática que ele consegue derrubar até mesmo pessoas mais elevadas, grandes heróis, figuras de proa do judaísmo histórico. Muitos dos graves erros descritos na Torá foram cometidos por pessoas com um elevado nível espiritual, como, por exemplo, a rebelião de Korah, o erro dos 12 espias que falaram mal da terra de Israel. O que Shlomo HaMelech quis dizer, então, ao afirmar que o Yetzer Hará é tolo? Explica o Hafetz Haim que uma pessoa que trabalha com vendas é chamado de vendedor. Já uma pessoa que trabalha com construção é chamada de construtor. Assim também, o Yetzer Hará é chamado de tolo por causa da sua profissão, entre aspas. A especialidade do Yetzer Hará é iludir as pessoas com tolices. Como ensinam os sábios, não há ninguém que peque, a não ser que entre nele um espírito de tolice. Algumas vezes, o Yetzer Hará tenta nos convencer que nossos maus atos não são transgressões. Outras vezes, ele nos convence que o culpado de todos os nossos erros são os outros. Também ele tenta nos convencer que viemos a este mundo apenas para curtir prazeres mundanos, para que tudo aqui é gratuito, viemos ao mundo a passeio, está tudo muito bem, muito lindo, maravilhoso, perfeito, e que, na verdade, nós não cometemos transgressões. Finalmente, quando nós amadurecemos e nos damos conta de que erramos muito e nos desviamos do caminho correto, o Yetzer nos convence que já estamos tão sujos que não vale a pena tentar limpar. Um dos principais trabalhos feitos em Yom Kippur é derrotar o Yetzer Hará e derrubar todos os argumentos e tolices de que ele se utiliza para nos enredar, nos convencer a pecar. Por exemplo, o texto do Vidui, da confissão, o texto do Vidui nos ajuda a derrubar a falsa impressão de que somos sadikim, justos, e que não pecamos. O Vidui, escrito na ordem do Aleph Beit hebraico, nos demonstra que pecamos sim, desde o Aleph, da primeira letra, até o Tav, a última letra. E cada erro é muito grave, pois não apenas causou a nossa queda espiritual, mas a queda do mundo inteiro. Quando se bate no peito a cada declaração de culpa, assume-se a culpa, assume-se que somos verdadeiramente culpados e responsáveis pelos erros, e não os outros. Os golpes dados também, tradicionalmente pelos judeus, na altura do coração, simbolizam que eles estão golpeando o verdadeiro culpado
das suas transgressões. O coração, o velho coração que nos puxa atrás dos prazeres instantâneos, momentâneos, e que nos afasta da espiritualidade. A Torá, vezes sem conta, afirma: não seguireis após os vossos olhos e após os vossos corações. Apesar de ser um dia em que os judeus jejuam, que se abstêm de prazeres, o Talmud, o Tratado Ta'anit, 26b, afirma que Yom Kippur é um dos dias mais felizes do ano. E por que isso é assim? Pois não há vitória maior contra Yetzer Hará do que a possibilidade de limpar completamente as transgressões em Kippur. Mesmo se erramos durante o ano todo, mesmo quando parece que não há mais conserto, Yom Kippur surge para nos purificar completamente. Podemos recomeçar com a alma limpa, o nosso vaso desocupado, as más coisas, as más inclinações esvaziadas, sem estarmos presos aos erros e remorsos do passado. É um tempo de reflexão, é um tempo de arrependimento, é um tempo de chuva. Para os judeus, filhos de Israel, que têm um conjunto de leis específicas para Yom Kippur, incluindo o jejum e a abstinência de certos prazeres. Para os Noahides, que não jejuam em Yom Kippur, porque isso é apenas quinhão de Israel. Mas a reflexão cabe nesse dia, a tshuvá sempre cabe em todos os dias, e especialmente neste dia. É um convite à reflexão a todos os monoteístas com relação àquilo que cometeram de errado no ano que passou, para que então este ano comece realmente livre de cargas, livre de pesos, para que comecemos o ano leves e realmente preparados com o espírito renovado para servir a Deus realmente da forma como Ele pretende que sirvamos. Podemos dar uma nova chance à nossa espiritualidade neste ano que está começando. A Torá nos ensina que Deus nos perdoa e nos purifica, mas a linguagem diante de Deus, vocês se purificarão, como está escrito na Torá, nos ensina que Kippur não é um dia mágico. Para nos purificarmos, temos que fazer a nossa parte, como afirma o Talmud, Yomá 85b, que sem tshuvá, sem retorno aos caminhos corretos, não existe purificação em Yom Kippur. Apesar da parte central do serviço ser o vidui, a confissão, não é suficiente apenas confessar erros passados. A tshuvá verdadeira deve vir acompanhada de um sincero arrependimento e um comprometimento com o futuro. E isso vale para toda a humanidade. Podemos sair de Yom Kippur purificados, mas não devemos ter a ilusão de que isto é suficiente para nos manter o ano inteiro livres de transgressões. É muito errada essa concepção. Nossa meta na vida é crescer espiritualmente de maneira constante, mas com a consciência de que nenhum crescimento acontece overnight, da noite para o dia. É necessário um processo gradual, programado, que utiliza o tempo como um grande aliado. Segundo o judaísmo, a pessoa que está em um caminho de crescimento, apesar de não ter ainda o atingido, o objetivo final, já está cumprindo a vontade de Deus, pois o caminho é parte também do objetivo. Em Yom Kippur, devemos traçar uma estratégia para nosso crescimento durante o ano. Devemos mostrar para Deus que temos uma proposta de crescimento a apresentar para Ele, que estamos nos preparando para abandonar aos poucos os nossos erros e superar as ilusões, obstáculos que nos derrubam
no último ano, ou que nos derrubaram no último ano. Não devemos apresentar sonhos ou expectativas irreais, planos mirabolantes, mas sim planos concretos para um crescimento verdadeiro, sustentável, possível, realizável. Se formos sinceros conosco e com Deus, Ele certamente aceitará nossos planos, nos perdoará e nos selará para um ano repleto de brachot, de bênçãos e também de muitas realizações. Que assim seja a todos nós. Até uma próxima oportunidade, se assim o Eterno nos permitir, em Hashem. Até lá.